muito boa tarde. Estamos ao vivo para te atualizar agora com as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 31 de janeiro. Os Estados Unidos se preparam para enfrentar um ciclone bomba enquanto ainda se recuperam de uma mega tempestade que atingiu o país na semana passada. Você vê agora imagens, olha só, ao vivo, da Carolina do Norte, onde a neve já acumula mais de 23 centímetros em alguns pontos. Esse fenômeno ganha força enquanto avança pelo sudeste do país e deve evoluir para um ciclone bomba nas próximas horas. A previsão é de mais neve, fortes ventos, que podem inclusive agitar o mar e provocar alagamentos na costa. Mais de 1.500 voos já foram cancelados. No último fim de semana, o país já havia sido castigado, a gente lembra bem, com uma mega tempestade de inverno, neve intensa, frio extremo, dezenas de pessoas morreram e outras 150 mil residências e comércios ainda estão sem energia. Aqui no Brasil, a gente também te atualiza sobre a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para temporais em 12 estados e no Distrito Federal. Isso começa a valer a partir das primeiras horas de amanhã, domingo. Vai se estender, inclusive, até às 10 horas da próxima segunda-feira. Esse aviso foi motivado pela chegada de um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul. Vamos explicar por aqui o que é. Caracteriza o período de chuvas persistentes no verão. É um corredor de umidade que deve se intensificar, indo desde a região norte do país até o centro-oeste, passando pelo sudeste também. Esse fenômeno favorece a formação de áreas de instabilidade, o que aumenta o risco de chuvas intensas e temporais. A previsão para fevereiro indica volumes elevados de chuvas, além de ventos que podem atingir até 100 km por hora, possibilidade inclusive de queda de granizo. Especialistas alertam também para o risco de quedas de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores, alagamentos. Os estados mais afetados devem ser São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Fica o alerta. Trazendo mais algumas informações do noticiário, um paciente morreu durante uma transferência de UTI depois do incêndio que atingiu um gerador do Instituto do Câncer aqui em São Paulo nesta sexta-feira. Os detalhes a gente tem atualizados agora com o nosso repórter Bruno Teixeira. Bruno, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde para você, Juliana, também para quem nos acompanha aqui na CNN Brasil. Esse paciente estava internado em estado crítico e precisou ser removido do setor de urgência em função desse incêndio. Então, durante essa transferência, o estado dele se agravou, o estado já era crítico e ele acabou morrendo. Incêndio esse que começou no gerador, na área externa do ICESP, e aconteceu depois de uma manutenção de equipes da Enel, uma manutenção que era programada na rede externa, ou seja, na rua. Em função da falta de luz na região, o gerador do hospital precisou ser ligado e, ao ser ligado, acabou pegando fogo. A fumaça se alastrou por todo o complexo hospitalar e chegou a alguns setores, e isso causou a remoção de pacientes de setores como a UTI. Por exemplo, pacientes que estavam com ventilação mecânica precisaram ser retirados desse setor, então pessoas que estavam em um quadro crítico como o desse paciente que acabou morrendo. Foi durante então essa mobilização de pacientes que o estado dele acabou se agravando. A equipe médica foi chamada para tentar realizar o socorro, tentou reverter o quadro dele, mas infelizmente não conseguiu e ele acabou morrendo no local. Esse processo de transferência envolveu o deslocamento de 8 pacientes, sendo 5 para o Instituto do Coração e 3 para o Instituto Central, com apoio do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que já atuavam no local. Sobre esse caso, o ICESP enviou uma nota à nossa equipe, na qual lamenta profundamente o ocorrido e informa que acolheu a família do paciente, prestando todo apoio e solidariedade neste momento. Um caso muito triste, trágico, que aconteceu, enfim, em decorrência desse incêndio provocado no gerador, e aí causou essa remoção e esse paciente, infelizmente, acabou não resistindo. Volto com você, Juliana. Bruno Teixeira, muito obrigada, viu, pelas atualizações. Muito triste mesmo esse caso. Nesta segunda, congressistas e ministros do Supremo Tribunal Federal vão retomar os trabalhos depois do recesso legislativo e também recesso no judiciário. O presidente Lula
retoma a agenda na próxima segunda-feira, com participação na cerimônia do STF, a reabertura do ano judiciário, e também vai assinar aquela proposta do acordo Mercosul e União Europeia. Duda Cambraia vem direto de Brasília com os detalhes dessa semana, que vai começar aparentemente agitada, hein, Duda? Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. Pois é, Ju, todo mundo voltando a trabalhar, parlamentares, ministros do Supremo, nessa segunda-feira, e também o presidente Lula, que fez uma cirurgia de catarata na sexta, por isso está sem agenda oficial nesse final de semana, voltando aos trabalhos já na segunda-feira, nessa sessão solene no Supremo Tribunal Federal, que marca então o início do ano judiciário. Essa sessão está marcada para as 2 da tarde de segunda-feira, além, claro, da presença do presidente da República. Também devem participar os presidentes das casas legislativas, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Depois dessa cerimônia no STF, Ju, boa parte das autoridades políticas devem seguir para o Congresso Nacional, porque está marcado para as 3 da tarde a abertura do ano legislativo por lá. Quem não confirmou presença foi o presidente Lula, mas o Palácio do Planalto deve mandar algum representante, já que está no rito desse processo, a leitura da carta do Planalto sobre as prioridades do governo nesse ano legislativo. Lembrando que 2026 é um ano mais curto no Congresso Nacional por causa das eleições, por isso a importância do governo trazer essas pautas prioritárias. A gente deve ter aí na carta o fim da escala 6x1, a regulamentação das Big Techs, dos trabalhadores por aplicativo, tarifa zero, PEC da segurança pública e outras pautas prioritárias para o governo. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, se reuniu com os líderes partidários na última quarta-feira, aqui em Brasília, ainda no recesso parlamentar, para tratar sobre as pautas das próximas semanas. Na segunda-feira, logo depois dessa sessão solene, já tem sessão plenária com 2 MPs, sendo uma de interesse do governo, a MP do Gás do Povo, e a PEC da segurança, Ju, deve ficar só para depois do Carnaval. Essa semana ainda tem a expectativa de Lula assinar o acordo Mercosul-União Europeia e enviar para o Congresso Nacional. O Hugo Mota já prometeu celeridade. Volto com você. Muito obrigada, Duda, pelas informações. Falando no começo do ano do Judiciário, vai ter uma ausência, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi diagnosticado com pneumonia. Deve faltar essa cerimônia de abertura na próxima segunda-feira. A apuração é da nossa analista Isabel Mega, destaque no site da CNN, está aí na tela. O ministro poderá participar do evento apenas de forma virtual e a doença foi causada pelo vírus influenza. A cerimônia é o reinício das atividades regulares do Supremo, terá a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, como a gente contou aqui com Duda, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os julgamentos no plenário da Corte estão previstos para retornarem a partir da próxima quarta-feira. Vamos falar de carnaval, fevereiro chegando, já foi apresentado o esquema de segurança para garantir tranquilidade dos foliões durante o carnaval aqui de São Paulo. Renan Fiuza tem todos os detalhes para a gente. Olá a todos, o Carnaval de São Paulo a gente sabe que tem se tornado já mais do que uma realidade e tem atraído um público gigantesco para curtir a folia por aqui. Não é somente nas datas oficiais, né? Não são somente nas datas oficiais do Carnaval, e sim, a partir da semana que vem a gente já tem o pré-Carnaval. Depois do Carnaval e, por que não, para aqueles foliões que aguentam e que têm fôlego, o pós-Carnaval. Muita gente mesmo, essa é a expectativa. Venha curtir nos próximos dias, nos 8 dias de folia, a festa por aqui, nos mais de 600 blocos, sem contar os mega blocos, na capital paulista. E para que a folia seja numa boa, somente curtição, alegria, sorriso, purpurina, é preciso segurança, tá? Segurança vai ser reforçada. Para se ter uma ideia, a gente está falando de mais de 50 mil agentes de segurança que estarão atuando nesses 8 dias de folia. Especificamente, 58 mil agentes entre polícia militar e também guarda civil
Civil Metropolitana. A Prefeitura de São Paulo preparou também um mega monitoramento para os foliões curtirem numa boa. A gente está falando da Smart Sampa, aquelas câmeras integradas com o serviço de segurança da Prefeitura. São mais de 460 espalhadas por aqui, sem contar também, né, que a gente vai ter aí o sobrevoo de drones nas principais regiões onde os bloquinhos estarão, né, saindo para a folia da curtição, justamente para trazer segurança para as pessoas. Então, é isso, mais de 50 mil agentes de segurança. Essa iniciativa foi apresentada ainda ao longo da semana e a expectativa, a gente torce, é que o carnaval aqui em São Paulo seja somente de alegria, como eu disse, de purpurina, de sorrisos, beijos e abraços e muita curtição. É isso. Reforço na segurança também durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro. São mais de 1.000 agentes da Polícia Militar. E quem traz os detalhes é Raquel Amorim. Ao todo, foram escalados 1.200 agentes da Polícia Militar para atuar nos 3 dias de ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial. O esquema de segurança conta ainda com apoio de viaturas, motocicletas, policiamento a pé e tropa especializada, como batalhão de choque, polícia montada e grupamento aeromóvel. Os ensaios técnicos servem de aquecimento antes dos desfiles oficiais. É a oportunidade que o público tem de cantar junto o samba enredo e de sentir o clima na Marquês de Sapucaí. Por noite de ensaio, 4 agremiações passam pelo sambódromo, incluindo as tradicionais Mangueira, Salgueiro e Portela. A entrada para assistir aos ensaios é gratuita e os ingressos devem ser obtidos no aplicativo oficial do Carnaval do Rio 2026. Além de focar nas escolas de samba, as forças de segurança também prepararam um esquema especial de segurança para os blocos de rua. Neste fim de semana, cerca de 1.500 agentes da Polícia Militar foram escalados para atuar nos megablocos. No sábado foi a vez de Léo Santana atrair o público no circuito Preta Gil, no centro da cidade. E neste domingo, Ivete Sangalo, pela primeira vez, vai puxar um bloco de rua no Carnaval Carioca, vai passar pelo circuito Preta Gil e promete atrair cerca de 100 mil pessoas. O circuito Preta Gil também conta com 23 pontos de revista, com detectores de metais, e esse esquema ainda inclui torres de observação, monitoramento aéreo e atuação de equipes do grupamento de patrulhamento em multidão. São policiais circulando entre os foliões para a prevenção de tumultos. E o Grammy Awards, o principal prêmio da música no mundo, acontece nesse fim de semana nos Estados Unidos. E tem Caetano Veloso e Maria Bethânia na disputa. É claro que a gente vai torcer. A reportagem a gente acompanha com todos os detalhes de Marina Toledo. Esse domingo, a indústria musical vai parar e virar todos os olhos para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde será realizado o Grammy Awards 2026. Grandes nomes do entretenimento e artistas emergentes disputam o almejado gramofone. O rapper Kendrick Lamar lidera as indicações e concorre em 9 categorias. Já o porto-riquenho Bad Bunny é um dos favoritos da edição. E Lady Gaga pode fazer história e ganhar um prêmio inédito em sua carreira. O Grammy é a principal premiação de música nos Estados Unidos. E esse ano, 2 ícones da música brasileira concorrem à premiação. Caetano Veloso e Maria Bethânia foram indicados ao prêmio de melhor álbum global de música e podem, juntos, ganhar o 6º prêmio do Brasil na categoria. A gente tem nessa categoria também o Burna Boy, que é um astro pop, mais do que um astro de música global. Ele é muito grande. E o Sondur, o senegalês. Então é muito difícil ali esses dois junto com Caetano e Bethânia. Mas como Bethânia ainda não ganhou um Grammy, aliás, acho que a primeira indicação ao Grammy dela, e Caetano já tem 2 Grammys Gramões, sem ser Grammy latino, então pode ser que dessa vez venha para Bethânia e mais uma vez para Caetano Veloso. Tomara. Eles foram indicados pelo álbum da turnê que emocionou e rodou todo o Brasil no ano passado. A torcida é que Caetano Veloso e Maria Bethânia emocionem o país mais uma vez. Estaria onde ninguém pensou, se ele quiser eu piso onde ninguém pisou.
Muito bom. Bom, essas foram as principais notícias de momento. Eu volto mais tarde no CNN Prime Time. Você fica agora com o CNN Esportes SA. Até daqui a pouco.